Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vou começar com uma pergunta. Não importa o que aconteça, você confia em Deus? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa história. E a nossa história começa sobre Deus e com os planos dele. Deus tinha um plano muito especial para o povo israelita. E começa com Abrão e Sara. O bisneto deles se chamava José. Lembram da história de José? Que ele foi vendido pelos próprios irmãos e foi mandado para o Egito. E lá ele teve dias muito difíceis, até que ele se tornou o segundo no comando, ajudou a sua família, alimentando com comida durante a fome. Mas a família que vem de José, ela era chamada de israelitas ou hebreus. E lá no Egito, essa família de hebreus e israelitas estava crescendo muito, estava se multiplicando muito. E o fato de eles estarem crescendo preocupou o governante lá do Egito, chamado Faraó. Ele ficou muito preocupado dos israelitas estarem crescendo, porque eles poderiam ficar mais poderosos do que ele. Então, ele fez algo terrível. O faraó escravizou os israelitas, os hebreus, por centenas e centenas de anos. Mas os hebreus continuavam crescendo, eles continuavam se multiplicando. Então, o faraó teve um outro plano terrível. Ele assinou uma lei em que todos os meninos hebreus deveriam ser exterminados e jogados no rio Nilo. Então, os hebreus, além de terem sido escravizados, trabalhavam duro e não recebiam nenhum dinheiro, nenhum pagamento, agora eles estavam prestes a ser exterminados. Existia uma família de hebreus que se chamava Joquebede, Amrão. Eles tinham um filho, uma filha chamada Miriam, e estavam esperando um bebê. Esse bebê, quando nascesse, poderia correr o risco do faraó pegá-lo. Então a família estava bastante preocupada. Eles passaram os 3 primeiros meses que o bebê nasceu, protegendo o bebê, escondendo o bebê. Até que após os 3 meses, o bebê já chorava, fazia uns barulhinhos, não era possível mais escondê-lo. Então a mãe teve uma ideia. Ela preparou um cesto de junco, cobriu com piche e betume, que é um material que deixava a cesta mais protegida, mais fechadinha. Colocou o seu bebê dentro da cesta e deixou na beira do rio Nilo, perto de umas plantas. A irmã Miriam ficou ali por perto, só observando o que poderia acontecer. Mas o porquê uma mãe faria isso, não é verdade? Ela sabia que se o filho ficasse com ela, como ela era israelita, corria o risco do faraó tirar o bebê dela. Então ela preferiu deixá-lo ali, pensando que talvez a princesa do faraó pudesse olhar e cuidar do bebê. E foi o que aconteceu. A princesa, filha do faraó, tinha o costume de tomar um banho na beira do rio Nilo. E quando ela foi, ela viu o cesto e pediu para uma das servas ir lá retirar o cesto, para ver o que era. Quando ela abriu, ela viu um bebê chorando. Ela disse: esse menino é um hebreu. A irmã dele, Miriam, que estava lá atrás só observando, teve uma ideia. Foi até a princesa do faraó e disse para ela se ela precisava de uma mulher hebreia para ajudar a cuidar daquele bebê. E ela gostou da ideia. Ela disse: leve o bebê para ser cuidado, amamente esse bebê e eu lhe pagarei por isso. Então Miriam chamou a sua mãe, que era a mãe de verdade do bebê, para cuidar dele até que ele crescesse. A princesa
filha do faraó, deu um nome a esse bebê de Moisés. Moisés significa aquele que foi retirado das águas. Então, Moisés ficou com a sua mãe, ela cuidou, amamentou, foi paga pela princesa, e quando ele cresceu, a princesa, filha do faraó, adotou Moisés. Bom, essa foi a história do nascimento de Moisés. Não deve ter sido fácil a mãe de Moisés tomar essa decisão de deixar o seu filho à beira do rio. Mas ela precisou tomar essa decisão para protegê-lo. E Deus protegeu Moisés. E Moisés, a gente verá nas próximas histórias, o quanto ele foi importante na história do povo de Deus. Então, eu faço o convite para vocês agora, crianças, para continuarem assistindo as próximas histórias, para que a gente conheça mais a fundo quem foi esse menino Moisés, que Deus protegeu, cuidou e que mesmo nas situações difíceis, ele sempre confiou em Deus. Então, agora eu faço um convite para que a gente possa juntos orar a Deus. Vamos lá? Deus, eu quero fazer uma oração agora para todas as crianças e famílias que estão nos ouvindo nesse momento. Sabemos que às vezes não é fácil, às vezes temos que tomar decisões difíceis e devemos nos manter fortes. Mas pedimos, Deus, que nos dê força para tomarmos decisões sempre orando e pedindo a sua proteção. Nos protege, Deus, nos mantenha forte diante das adversidades e que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do nascimento de Moisés e aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar o Camp Kids para todas as histórias. Um abraço, tchau!